Fala meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte onde Pascoal e Zé Elias fazem uma análise sobre essa situação atual do Palmeiras, essa dificuldade de criação ofensiva. Se inscreva no canal, deixa seu like e vamos para o vídeo. Eu acho que o Palmeiras precisa jogar mais. Esse jogo tudo bem, dia 20, né, teve 2 dias de treinamentos por causa da final. Eu acho que o ambiente já não era mais o mesmo. Eu acho que você tem que recuperar os jogadores emocionalmente, porque não é fácil você perder uma partida em um campeonato como foi contra o seu arquirrival. Jogo nervoso, todos os componentes e tal. Mas do meio do ano do começo do ano para cá, eu acho que o Palmeiras pode jogar mais. Eu vou pegar um pouco as reclamações do Abel. O Abel reclamou do Veiga na primeira partida, reclamou no segundo jogo de outros jogadores, só que em momento algum ele fala: o Veiga fez marcação homem a homem no Ranieri dentro do Allianz Parque contra o Corinthians. Para fazer marcação-pressão, o Palmeiras não conseguia marcar pressão no Corinthians, e aí ele muda a forma de jogar e ele põe o time praticamente no homem a homem. O Romero teve uma hora que estava do lado direito aqui, ele saiu, ele levou o Piquerez lá para o lado esquerdo. Né? Então, assim, há um desgaste muito grande, porque pela forma de jogar do Palmeiras, ele exige muito que os jogadores eles combatam, que eles pressionam com a bola nos pés, eles tentem aí tirar todas as possibilidades dos times adversários de jogarem, só que quando eles recebem a bola, quando eles estão com a bola, quando eles roubam essa bola, eles não estão 100% fisicamente para poder desenvolver o melhor futebol. O Veiga é um jogador habilidoso? Não. O Veiga é um jogador eficiente taticamente. Ele consegue fazer a leitura e encontrar os espaços para dar 2 toques, toca a bola na lateral, cruza e ele está lá para finalizar ou fora da área ali para pegar o rebote. O Veiga não consegue mais fazer isso. Os corredores onde o Veiga jogava, todo mundo já sabe. Né? Então o Palmeiras hoje fica limitado, e aí eu vou pegar num todo assim. Pega a bola, está com dificuldade, joga no Estevão, o Estevão tenta fazer algumas jogadas individuais e aí consegue sair, faz 1-0, aí os times adversários tentam sair um pouquinho mais e aí tem o contra-ataque, tem uma bola um pouquinho mais ali, o espaço para o Estevão e tal. Eu acho que o Palmeiras, o Abel precisa entender o momento do Palmeiras. Eu acho que ele nunca teve um elenco tão recheado de qualidade como ele tem agora. Porque ele tem bons jogadores. Ele tem o Aníbal no meio, ele tem o Richard Rios no meio, tem o Martínez, tem o Lucas Evangelista, que chegou aqui. Estreou muito bem, nem é primeiro volante, jogou de primeiro volante muito bem. É bom jogador, eu gosto bastante do Lucas Evangelista, ele deu sequência, ele fazia essa bola rodar na equipe do Palmeiras. O problema é que chega como gosta de dizer o nosso treinador Silas, no último terço do campo, né, Pascoal? No último terço do campo, o Palmeiras não tem opção. O Pofechou não gosta disso aí, não. Eles procuram o Estevão e o Estevão tenta fazer alguma coisa. Falta finalização. Né? Contratou o Vitor Roque, pagou quanto pelo Vitor Roque? Eu só vejo o Vitor Roque correr atrás de zagueiro, brigar com o volante. Eu não vejo o Vitor Roque receber uma bola em condições para finalizar. Ele recebeu uma que foi no jogo, que aí ele errou, que é a bola de cabeça. Mas se vocês fizerem um exame aí de consciência, vê nos últimos 3 jogos, os 2 jogos contra o Corinthians e esse jogo. Quantas oportunidades ele recebeu claras, assim, de, toma, faz? Ele não teve oportunidades. Eu vejo ele brigando com os times adversários, o que é para finalizar. Então, assim, precisa uma definição. O Palmeiras precisa ter o controle de jogo, precisa entender como funciona as características dos seus jogadores. O Facundo joga aberto pelo lado esquerdo. O Facundo fecha um dos pontos mais fortes do Palmeiras nos últimos anos, que chama-se Piquerez. Então o Facundo fica ali parado, o Piquerez não consegue chegar. Quando o Facundo saiu, o que aconteceu com o Piquerez no segundo jogo? No segundo tempo lá do Botafogo, quando o Piquerez vai o tempo todo, cruza, participa. Então, assim, eu acho que falta o Abel entender, ter um pouquinho mais de entendimento em relação a características dos jogadores e entender que os adversários já sabem como o Palmeiras vai jogar. E ele tem como função e como treinador, que é bom treinador e já mostrou isso, em todos os jogos, procurar algo novo. Ele precisa fazer isso. Porque senão vai ser esse jogo difícil de assistir, esse jogo pegado, esse jogo de competitividade. Só que todo mundo já entendeu como o Palmeiras joga. Então, se o Abel não criar situações novas a todo jogo, em todos os jogos, desculpa, vai ser o seguinte: pega a bola, dá no Estevão, no menino, e o menino faz alguma coisa. Isso vai durar mais 2 meses. Só que o problema é que o Estevão vai sair. Daqui a pouco vai embora. O Estevão vai sair. Sabe qual foi o segundo chute do Palmeiras no jogo contra o Corinthians, no segundo? Richard Rios. O primeiro foi o pênalti,
E o segundo foi o Richard Rios. Ele entrou no segundo tempo, ele corta a bola para o lado esquerdo. Ele é bom nisso, E ele chuta. Foi o segundo chute. Ou seja, não dá mais para o Abel ficar falando, falou do Inter, falou da torcida, falou isso. Abel é um ótimo treinador. Começa a criar situações novas para o seu time. Não vai esperar o Paulinho, mas e o Paulinho? Você sabe quanto tempo o Paulinho está sem jogar? Quanto tempo ele vai precisar se entrosar? Outubro ele se machucou, né, Zé? Outubro ele se machucou. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Para entrosar com seus companheiros. Porque, assim, treinar o Rony tá fazendo falta, hein? Porque sempre tinha um pezinho do Rony ali, né? Sim. Agora o Rony também não tá mais. Assim, ô Silas, não sei se você foi treinador, Pascoal, você falou, faz 45 anos, eu quando era pequenininho, assisti os dois. Então, assim, você imagina, né? Assim, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas para fazer o trabalho que está fazendo o Vitor Roque, para marcar zagueiro, para bater em volante, para criar contra-ataque e tal, o Rony fazia esse trabalho de forma excepcional. Esse trabalho é o trabalho do Rony. Agora, o Vitor Roque tem que finalizar. Como o Vitor Roque jogava no Atlético Paranaense? Como é que ele gosta de receber a bola, Zé? Ele fica de perfil para o zagueiro, dá a bola, ele entra com a bola dominada e tem a finalização. Se ele vai fazer o gol ou não, é o momento do jogo que vai dizer. Mas, quantas vezes ele fez esse lance? Essa arrancada que teve o Flaco Lopes não é característica do Flaco Lopes. Porque o Flaco Lopes, na minha interpretação, quando ele jogava na Argentina, no Lanús, ele jogava de segundo atacante. Era o Sandy o centroavante. Você deve ter jogado contra o Sandy, né? Porque o Sandy deve ter uns 43 já. O Sandy de centroavante e o Flaco Lopes atrás do centroavante. Está sendo bondoso. Entendeu? Aqui, ó. Um na frente e o outro atrás. Acho que o Sandy tem 44, que me falou que é a voz do... 44. Mas ele deve ter jogado contra o garoto. 47, é isso aí, pertinho. Com o quê? 47. Então, o Silas... Quando tem uma característica dessa, o cara muda a característica e vai ser o centroavante, eu acho que o time do Palmeiras tem que... O Zé foi muito feliz nisso. O Palmeiras tem que mudar alguma coisa ofensivamente. Não é... O Palmeiras cria. E o Abel diz que a missão dele é fazer o time criar. Agora, a segunda missão do Abel é acertar a pontaria. Essa é a segunda missão. A primeira é criar. A segunda, que os jogadores acertem a pontaria. Porque tá difícil acertar. Tá complicado. Jogou contra o Corinthians no primeiro jogo, teve 25 oportunidades. Chutou 3 na baliza, em 25 finalizações. Agora, ontem, de novo, 3 finalizações na baliza. É muito pouco. É muito pouco. É que o Palmeiras também, né, Felipe, sempre teve uma constância muito grande nos seus 2 volantes. Quando chega Aníbal Moreno, ele nem no banco ele foi embora, está machucado. Não, o Aníbal Moreno... Não, tá lá, o Aníbal Moreno tá lá. Ou seja, agora tem o Lucas Evangelista. Entrou com ele e com o Richard Rios. Aí você tem o Emiliano Martins, que entra depois. Ou seja, liberou o Gabriel Menino. O Emiliano Martins é volante. Não, foi pro Red Bull, o Fabinho já não está porque perdeu espaço. Então, assim, o Palmeiras ali naquele meio campo, ele sempre foi um time... O Aníbal Moreno, acho que era unanimidade. Quando ele chegou, ele falou, daqui, essa camisa aqui é minha. Sim. E, não lembra? Rápido, foi o assim, a gente falou que foi a adaptação mais rápida que a gente viu nos últimos anos. Agora, o Palmeiras também, ele subiu muito por ganhar tanto, ele subiu não só a cobrança, como a exigência. A torcida do Palmeiras sempre foi uma torcida que cobrou. Só que quando não ganhava, tinha uma tolerância maior. Agora, começou a ganhar tudo. Agora, o Felipe Anderson ainda não encaixou, o Paulinho, como o Zé falou, está machucado, o capitão fez muita falta nas finais contra o Corinthians, o Gustavo Gomes. Porque não é questão de... Ele também não está no seu 100%, assim como o Murilo Cerqueira também não está. Mas o capitão ali, a presença dele, essa saída do Estevão, que o Zé falou, são 2 meses mais que ele vai estar nesse grupo. Como é que está a cabeça dele? Como é que está o elenco com relação a isso? Ou seja, então, muita mudança e uma cobrança gigantesca em cima de um treinador. São quantos? 12 títulos? Não, ele tem... 11. No Palmeiras, 10. 10 títulos. 10 títulos. Ou seja, é maior, né? É muita coisa. Ele está desde 2020, né? 5 anos, praticamente. 4 para 5 anos. Então, não tem como. E o Palmeiras sempre... todo mundo fez gol no Palmeiras. Todo mundo fez gol assim. Não que os adversários fizeram. Todos os jogadores do Palmeiras sempre fizeram. A defesa jogava a bola na área, ou era o Gustavo Gomes, ou era o Murilo Cerqueira, ou era quem estava ali atrás. Laterais, só o Everton que não ia lá fazer gol. O Palmeiras, de um tempo para cá, parou de ter essa... Sim. O Scarpa sempre teve
o Veiga do lado dele. O Veiga sempre teve o Scarpa do lado dele. O Palmeiras está tentando agora com o Facundo Torres, mas ainda não é a mesma coisa. Então, assim, e o Palmeiras também sempre teve uma paciência com relação ao trabalho do treinador com jogadores que chegavam. Aconteceu com o Scarpa, aconteceu com o Veiga, aconteceu com outros jogadores. Agora já não tem mais essa paciência. Agora acabou isso aí. Vamos fazer o seguinte, a Abel Ferreira deu uma entrevista interessante ontem, depois com vários assuntos. A gente apresenta aqui alguns trechos para continuar o nosso debate no Equipe F. Estamos longe do nosso nível ainda, e ainda bem, é sinal que temos muito para trabalhar. Sim, temos que ser mais eficazes, porque a verdade é que no final a oportunidade mais flagrante foi nossa, por muito que foi nossa, não fizemos golo. A nossa função é estar focados naquilo que temos que fazer, melhorar os nossos processos para continuar a crescer e continuar a competir como fizemos no Paulistão, para continuar a estar nas decisões em cada competição até ao fim. Acredito que isso venha muito ainda, por termos tido uma final há 3 dias, por nos ter custado muito perder, porque custa sempre perder uma final, por animicamente ainda nos virmos dessa derrota que deixa marcas, mas temos que continuar a trabalhar. Como te disse, não jogamos com uma equipa qualquer, jogamos com um adversário que, tal como nós, vocês viram, eles a cantar, somos campeões. Por acaso, nos 2 anos que nós fomos campeões, eu nunca vi isso nos nossos torcedores ao longo do ano a cantar isto. Viram-eles a cantar? Os campeões, somos campeões. É isso que nós vamos procurar fazer nesta competição específica. Vamos lá, ele falou sobre várias coisas e eu queria trazer... A gente tem essa questão da dificuldade para criar, que é verdade, mas... Para criar, cria. De concluir, né? De fazer. Basta... O que ele fala é verdade. Essa chance do Flaco é a mais... Pelo menos para mim, eu concordo com ele. Mas eu acho que é a grande chance do jogo. Conclusão é treino. Nós temos dois ex-jogadores, não? Conclusão, o Silas era mais de finalização do que o Zé, né? Sim. Mas isso aí é treino, não é, Silas? Hein? Conclusão é treino. O cara tem que treinar e para poder fazer, para poder sair um gol. Né? Assim, às vezes a gente fica parado pensando, hoje o treino de futebol hoje é muito distinto, né? O treino de futebol, o treino para a equipe de futebol é muito distinto, né? A gente não tem algumas coisas que a gente eram peculiares que o treinador fazia, que era para véspera de jogo. Finalização, bater falta, bater pênalti, cruzamento, bola na área, cruzamento ofensivo, cruzamento defensivo, escanteio, bola lateral. Todas essas coisas eram pré-jogo. Por quê? Porque precisava do jogador estar preparado para isso. Hoje os treinamentos são um pouco mais diferentes, talvez até pela necessidade muito escassa de tempo. Tem pouco tempo para fazer e os jogadores se limitam a fazer alguns outros movimentos que não sejam praticamente aqueles que sejam necessários para um jogo de futebol. Mas eu acho que finalização é treinar, na minha visão. Ele falou que ainda bem que o time não atingiu o nível que vai atingir nos próximos jogos. Tomara que sim, o Palmeiras atinja o nível, porque o Silas falou das alterações no time do Palmeiras. Entrou um zagueiro, mudou o lateral direito, o Piquerez volta, mas esse aí não conta, ele já estava. O Jai também não emplacou ainda, hein? Não, ainda não. O Jai é muito novo, mas ainda não. O Jai entra muito nervoso. Ele está impactado ainda. Eu acho que sair do São Lourenço e vir para o Palmeiras deu impacto no menino que tem 19 anos. Mas eu acho que tem outra coisa aí, Pascoal. Eu acho que aí é o trabalho do treinador. Ter a paciência, instruir o jogador, mostrar para ele dar sequência ao jogador. O Jai teve uma sequência no ano passado, quando ele entrou as primeiras vezes. Acho que foram 3 jogos. Ele não foi bem. E 1 ele foi bem e 2 ele foi muito mal. Foi muito mal. Natural. Agora, ele é o terceiro reserva. O Marcos Rocha machucou, entra o Mike, e aí sai o Mike e entra o Jai. É o terceiro reserva, ou seja, qual é a possibilidade do jogador evoluir se você não joga? Treinar, todo mundo treina. Treinar, beleza. Você lembra daquela história do Tite, quando ele falava assim, vou levar na seleção para ver como ele se comporta. Hoje em dia, para você ter uma ideia, os preparadores físicos andam com um laptop na mão, com tablet, com tablet, porque você tem um GPSzinho aqui atrás, que pega tudo que você faz. O cara chega assim e fala assim, ô Pascoal, mapeado. Eu tô vendo que você não correu os 25 quilômetros que eu te pedi hoje, você correu só 22. Vamos lá, tem que terminar. Ô Silas, você não deu a intensidade que eu precisava. Então, ou seja, ninguém no treino hoje vai dar migué como se dava antigamente. O cara tem que ser profissional. Agora, ele precisa ter uma sequência para entender como é que funciona. Se você joga 3, você joga 2 mal, né? Ruins, 2 partidas ruins, fez 2 partidas ruins.
Acerta uma, peraí. Tem alguma coisa, vamos insistir, vamos colocar. Se não vai entrar no primeiro tempo, entra no segundo, porque o que o Abel faz? Ele tira o Marcos Rocha, que é defensivo, e coloca o Mike, que é ofensivo. O Jai não pode ser ofensivo? Agora dá chance para o menino jogar. É que o Jai era volante e foi adaptado à lateral direita, isso lá no São Lourenço. E depois, na lateral direita, ele chega à seleção de base da Argentina. Mas ele foi contratado para ser volante ou lateral? Mas ele já jogou de volante também no Palmeiras. Sim, mas o Abel já colocou de volante. Não, Pascoal, mas ele chegou para jogar como? Na lateral. Então dá chance porque para o menino entendendo jogar que o Marcos lateral. Rocha talvez seja esse o último período de contrato dele com o Palmeiras, o Jai já estaria contratado para substituir um eventual jogador que possa sair. E o Mike vai seguir, porque o Mike ainda tem muito tempo para jogar. Do que pensa o Abel, do que ele pensa a respeito do Jai, eu acho que falta para o Jai mesmo é oportunidade. Eu concordo com você. Falta oportunidade. E ele se encaixar no time do Palmeiras. Porque na lateral direita, invariavelmente, o lateral segura mais que é para passar o lateral da esquerda. Sim, que é a função do Marcos Rocha. O Piquerez, que passa muito. O Marcos Rocha joga muitas vezes mais como terceiro zagueiro que propriamente como lateral. Total. Aí você falou que o Piquerez fica limitado, com espaço limitado. Então, porque quando não tiver o Estevão, o Facundo vai vir para a direita. Porque quem joga lá é o Paulinho. Só que o Paulinho não joga aberto, o Paulinho joga 2 passos para dentro. Ou seja, quase na linha da grande área. Abre o corredor para o Piquerez. Por enquanto, o Piquerez não tem esse corredor. Né? Porque a ideia do Palmeiras é ter o Paulinho, ter o centroavante. Eu já não sei mais qual que vai jogar, porque a gente fica toda hora... Vai ser uma briga boa ali, viu? O Vitor Roque chegou com muita moral, mas o Flaco Lopes já mostrou que em outra... Tá querendo. No passado ele ficou no banco também, depois voltou, virou artilheiro do time. Agora, eu vejo, Felipe, com essa declaração do Abel sobre a eficácia nas finalizações, a falta dela, né? Uma agravante. O Hugo foi a figura da final, das 2 finais. Vamos dar para o Martínez, vamos dar para o... Não, ou o Yuri Alberto ou o Hugo. Porque o Yuri Alberto faz o gol no Allianz Parque e o Hugo pega o pênalti na Neoquímica. Então, para mim, agora, quem que foi a figura no jogo Bahia e Corinthians? O Matheus Dornelles. Quem que foi a figura no jogo Cruzeiro e Mirassol? Foi o Cássio. Quem que foi a figura no jogo Grêmio e Atlético Mineiro? Foi o Volpi. Então, os goleiros, eles estão também... tudo bem que é início de temporada, mas no Palmeiras, para agravar essa questão da finalização que não está tão boa, os goleiros que jogaram contra o Palmeiras, o John, a gente viu ali, 2 bolas ele pega. Aquele mano a mano do Flaco e a última que o Barbosa acaba colocando ele tira com uma e a outra bola bate nele. Bate então, pegando o Barbosa. Os goleiros também nesse início de campeonato, pelo menos nesse início, eles também foram as figuras dos seus times. Fala aí, Zé. Silas, eu não sei se os torcedores do Palmeiras pensam da mesma forma, mas eu acho que o torcedor do Palmeiras hoje está incomodado porque o Palmeiras não controla mais o jogo como controlava antes. E vamos para mais informações do Verdão. Como já está definido o grupo do Palmeiras na Copa Libertadores, vou trazer algumas informações desses adversários. E vamos pegar o Bolívia lá na altitude, né? Não tem jeito. Infelizmente caiu no nosso grupo no sorteio, mas agora vai ter que ir, né? Mas é um velho conhecido do Palmeiras. Na temporada de 2023, o Palmeiras enfrentou a equipe lá e perdeu até pelo placar de 3-1. No histórico dos confrontos, foram 6 jogos. 4 vitórias do Palmeiras contra 2 do Bolívar. Essas 2 lá na altitude. Já o outro confronto será com o Sporting Cristal, né? O Sporting Cristal enfrentou o Palmeiras somente 3 vezes na Libertadores, uma em 1962 e as 2 últimas na Libertadores de 2013. Na época que a gente tinha ganhado a Copa do Brasil em 2012, no ano seguinte a gente disputou a Libertadores. Nesses 3 confrontos foram 2 vitórias do Palmeiras e somente uma vitória do Sporting Cristal. E o último confronto do grupo é contra o Cerro Porteño, um velho conhecido do Palmeiras na história da Libertadores. Em confrontos de Libertadores são 14 disputas, onde o Palmeiras venceu 8, 4 empates e 2 derrotas para o Cerro. Além disso, o Palmeiras enfrentou a última vez o Cerro Porteño na campanha da Libertadores de 2023, onde venceu os 2 confrontos, tanto no Allianz Parque como lá no Paraguai. Além disso, ainda tem esse detalhe, né? Esse envolvimento do caso Luigi, como vai ser o clima, tanto aqui no Brasil, como também quando o Palmeiras for visitar o Cerro Porteño lá no Paraguai. E aqui nessa imagem está a tabela.
a ordem dos jogos do Palmeiras na Copa Libertadores. Estreia contra o Sporting Cristal lá no Peru, depois o Cerro Porteño no Allianz Parque, jogo contra o Bolívar lá na altitude, Cerro Porteño lá no Paraguai e os 2 últimos jogos da fase de grupos no Allianz Parque. Enfim, deixa seu comentário, se inscreva no canal, deixa seu like também e até o próximo vídeo. Valeu!